Quero vos saudar com a santa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que toda a terra temam e tremam diante da sua santa e gloriosa presença. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, vem nos falar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra é bem categórica a nos afirmar que o pecado nos separa da presença gloriosa de Deus. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele é bem categórico a nos afirmar no capítulo 59, versículo 2, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, tanto o pecado como a prática da iniquidade nos separa da presença gloriosa de Deus. O pecado, como acabei de dizer, é a quebra dos mandamentos de Deus. A palavra iniquidade, queridos irmãos, é atribuído exclusivamente para o povo de Deus, conhecedor dos mandamentos e da palavra de Deus. A palavra iniquidade significa se conformar com o pecado. Então, meus amados irmãos, tanto o pecado como a iniquidade nos separa da presença gloriosa de Deus. Se nós aplicarmos esta palavra para esta geração odierna, nós vamos ver que hoje nós estamos vivendo a pior história da humanidade, onde as pessoas estão a praticar o pecado e a iniquidade. E isso estará a atrair a ira de Deus. Se nós atentarmos, queridos irmãos, para o contexto da palavra de Deus dos primórdios, no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus destruiu uma humanidade inteira. Deus destruiu uma geração inteira com água, com grande dilúvio, por causa da impiedade, por causa do pecado, por causa da violação da sua santidade. Diz a Bíblia Sagrada que no meio de tanta violência, de tanta corrupção, Deus ainda houve um homem, o qual Deus escolhera por nome Noé. Diz a Bíblia, meus queridos irmãos, que Deus escolhe Noé para construir uma grande arca. E quando Noé estava a construir a grande arca, alguns eruditos, amantes da palavra de Deus, vêm nos falar que Noé demorou 100 anos para concluir a construção daquela arca. E nesse intervalo de tempo de 100 anos, Deus demonstrou a sua misericórdia para com aquela geração, para que assim eles pudessem se voltar e reconhecer o Deus dos céus e da terra como único e verdadeiro Deus. Aqui nós vemos a demonstração do amor de Deus nesse intervalo de tempo de 100 anos, quando Noé estava a construir aquela arca, irmãos. E se nós atentarmos com profundidade para esse texto, nós vamos ver que no intervalo que Noé estava a construir essa arca, Deus também estava a demonstrar o seu amor incondicional, a sua misericórdia para com aquela geração, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele venha o pleno conhecimento da verdade e venha se arrepender dos seus pecados. Diz a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali Deus estava a demonstrar o seu amor nesse intervalo de tempo de 100 anos, amados irmãos. Agora você imagina, com 100 anos de misericórdia para com aquela geração, o qual não houve um arrependimento da parte daquela geração, o qual Deus abriu a janela dos céus, abriu os abismos da terra, descia tanto água do céu como subia água da terra, e inundou todo o globo terrestre, e todo aquele que tinha fôlego de vida foram mortos com as grandes águas, o qual Deus mandara. Agora você imagina se a ira de Deus foi tão imensa a destruir toda uma humanidade com grande água, por qual ele demonstrou 100 anos de piedade, de misericórdia e de amor incondicional.
Agora você imagina, queridos irmãos, esta geração odierna, a geração nossa, a geração contemporânea, esta geração que estamos vivenciando, se nós prestarmos atenção, nós temos uma carência, onde Deus está a demonstrar o seu amor infinito, onde Deus está a demonstrar a sua piedade, amados irmãos, para com esta geração perversa e maligna. Se nós atentarmos que desde a morte e a ressurreição de Jesus e o seu assunto aos céus, já temos mais de 2000 anos de carência, mais de 2000 anos de misericórdia, mais de 2000 anos de piedade de Deus para com o homem. Se naquela época Deus demorou 100 anos para destruir a terra, após ele ter anunciado a destruição para Noé, imagine esta geração, queridos irmãos, que desde a época de Jesus Cristo, Jesus tem relatado na sua palavra que ele vai castigar esta terra, que haverá terremotos, que haverá pestes, que haverá rumores de guerra, que haverá catástrofes sobre a terra. Deus tem avisado através do seu Filho Jesus, o qual estará a correr desde muitos tempos até esta geração odierna. Meus queridos irmãos, se Deus demorou 100 anos para cumprir a sua palavra, o qual ia destruir a terra, imagina esta geração odierna que tem mais de 2000 anos de carência e de misericórdia. Que tamanha será a ira de Deus sobre a terra. Eu quero convidar a você nesta tarde a refletir, a fazer uma autoanálise na tua vida, a fazer uma introspectiva no teu coração, a fazer uma retrospectiva na tua conduta diante de Deus. Como está a tua vida diante de Deus? Como é que está o teu altar na presença de Deus? Como é que está a tua conduta diante de Deus? Será que a tua vida, o teu caráter, o teu procedimento, o teu falar, a tua vestimenta estará consonante à palavra e à vontade de Deus? Ou estará em consonante com este mundo caído e perverso, o qual Deus está irado? É tanto que Deus estará a chicotear esta geração por causa de tanta impiedade, de tanto pecado nunca visto na história. Meus queridos irmãos, esta geração está sobrepujando a geração diluviana e até mesmo a geração de Ló, onde a depravação, a imoralidade, o homossexualismo, o lesbianismo, a licenciosidade, a libertinagem, a sensualidade, a pedofilia estava predominando na geração de Ló, onde Deus exterminou 2 cidades inteiras, Sodoma e Gomorra, com fogo e com enxofre. Você sabe o que era pessoa sendo carbonizada viva? Homens e mulheres e crianças sendo carbonizadas, sendo mortas vivas pelo fogo de Deus. Isso é o despejar da ira de Deus. Agora você imagina esta geração que estará a se comportar pior do que a geração de Noé, pior do que a geração de Ló. Que tamanha ira será a ira de Deus sobre esta nação brasileira, sobre todo o globo terrestre. Mas ainda há esperança para a tua vida, ainda há misericórdia de Deus na tua vida. A partir de hoje, faça uma autoanálise na tua vida e reflete a tua conduta diante de Deus, porque enquanto a graça, o sangue de Jesus estiver sobre esta humanidade, a misericórdia de Deus está sobre todo o globo terrestre. Mas o dia que a igreja de Jesus, a qual muitos governadores estão a fechar as nossas igrejas, a igreja é responsável para não destruir a humanidade. A igreja é responsável para Deus não derramar o seu cálice de ira sobre a terra. A igreja, meus queridos irmãos e amantes da palavra de Deus, é a causa deste mundo não ser destruído. Mas Satanás tem usado os governadores, Satanás tem usado esses filhos de Belial para fechar as igrejas, mas não querem fechar os mercados e outros tipos semelhantes, mas estão a fechar as igrejas, não sabendo ele que é por causa da igreja que a terra ainda não está sofrendo a ira de Deus, apesar que estão a sofrer somente a sombra do cálice da ira de Deus. Essa coronavírus Covid-19 é só o vislumbre, a sombra da ira de Deus que há de vir sobre os moradores da terra. Mas quanto à igreja que foi comprada por um bom preço e preço de sangue estiver sobre a terra, Deus ainda vai poupar esta humanidade, Deus ainda vai demonstrar o seu ato de misericórdia. Mas a partir do momento que Deus retirar a sua igreja da terra,
Deus vai derramar o seu cálice de ira e haverá uma grande mortandade sobre os moradores da terra, nunca visto, pior do que a geração de Noé, pior do que a geração de Ló. Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Não brinca com o cristianismo. Não brinque com a palavra de Deus. Estou aqui a profetizar. Estou aqui em cima do monte a dizer para você: não brinque com a palavra de Deus. Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Larga a mentira. Larga a prostituição. Larga o adultério. Larga toda impiedade. Larga o alcoolismo. Larga os entorpecentes e se arrependa dos seus pecados. Larga o homossexualismo, larga a prostituição, larga a licenciosidade, larga a sexualidade, larga essa depravação imoral e se arrepende dos seus pecados, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele quer salvar a tua alma. Diz a Bíblia Sagrada em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E João capítulo 3, versículo 16 vem a nos falar que Deus amou a terra de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é te perdoar o teu pecado. O desejo de Deus é que você reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua alma. É do desejo de Deus que você possa desfrutar do seu amor e da sua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Deus não deseja a tua morte. Deus não deseja que você vá habitar eternamente no inferno. O desejo de Deus é que você reconheça o seu pecado, recebe a Cristo como teu Salvador e o teu nome esteja escrito no livro da vida para morar eternamente na presença do Rei da Glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus.